Jair Bolsonaro, o pai dele, porque é de instabilidade lá em Brasília. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes. A nossa equipe já está movimentando a reportagem para trazer informações ao vivo, direto de lá. Mano, qual que foi o post do Eduardo? Pois é, o Eduardo basicamente está defendendo que não houve nenhum mérito da diplomacia brasileira para a reversão das tarifas e que foi exclusivamente uma situação em função justamente do interesse americano, do poder de compra do americano que estava prejudicado com o aumento dos preços causados pela tarifa e que, portanto, não há mérito do governo brasileiro. Agora, é o mesmo Eduardo Bolsonaro que lá atrás, quando a tarifa foi iniciada, dizia que qualquer negociação só começaria se a anistia fosse aprovada. Inclusive no post ele diz assim, ó, tarifa, ele coloca, abre aspas, tá, gente? Tarifa Moraes de 50% sobre a maioria dos produtos brasileiros é consequência direta da crise institucional causada pelo ministro Alexandre de Moraes, cujos abusos já preocupam o mundo e afetam a confiança internacional no Brasil. Ele ainda continua dizendo, é preciso ser claro, a diplomacia brasileira não teve qualquer mérito na retirada parcial dessas tarifas de hoje. Assim como beneficiou outros países, a decisão dos Estados Unidos decorreu apenas de fatores internos, especialmente a necessidade de conter a inflação americana em setores dependentes de insumos estratégicos. Então, afirmando, de que realmente não teve nada a ver com qualquer intervenção do governo e culpando também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Um outro detalhe, ele ainda disse, nenhum estrangeiro deseja tarifas, pois elas machucam o exportador. É curioso, porque o Eduardo Bolsonaro pediu para os brasileiros agradecerem as tarifas. Então, é realmente assim, é achar que as pessoas têm uma memória inexistente, né? Porque o Eduardo Bolsonaro comemorava as tarifas, agora ele está dizendo, não, ninguém deseja tarifa. Ué, mas ele não estava pedindo por tarifa, ele não estava pedindo para as pessoas agradecerem ao presidente Trump por ter tarifado o Brasil? Inclusive, ele até comemorou, eu posso estar errada, mas eu me lembro muito bem dele comemorar a questão da tarifa, dizendo que ia continuar a tarifar. Trabalhando para isso, né? Enquanto não houvesse anistia. Agora ele muda a retórica, ou seja, ele muda o cenário, inclusive desmentido até mesmo pelo próprio presidente Trump, a quem ele imputa ali uma proximidade. Porque se o próprio Trump disse, muito embora também não fosse ali a verdade totalmente, né, que a conversa com o Lula influenciou, o Eduardo Bolsonaro está expressamente desmentido, né, pelo presidente Trump nessa seara de dizer que foi ele que teria contribuído para que houvesse o tarifaço. Então isso é bem complicado ele ter feito até esse post, né? Era melhor ele não ter dito. Enfim, tem coisas que a gente vem falando aqui no programa de forma incisiva. Às vezes falar algumas coisas prejudica cenários anteriores e às vezes o silêncio, né, ele vai melhor num cenário de turbulência, como é o caso que está acontecendo aqui, né? Que todo mundo imputou para o Eduardo Bolsonaro, e isso teve até queda, inclusive da ala da direita, da fala dele de ter atribuído essa tarifa. Camisa 10 do Lula, né? O camisa 10 do Lula, que o próprio Lula falou. Isso, que não precisava do Lula ter propaganda, tendo em vista que a própria propaganda da esquerda era o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Parece ficar bem claro que é uma guerra de narrativas, né? O ponto do Trump foi esse, como o Eliseu bem trouxe, falar inflação para os Estados Unidos, ele tira as tarifas, ele faz um aceno pro Lula, ainda que ele não tenha levado tanto em consideração, e acaba sendo essa batalha de narrativas. Na primeira narrativa, que foi a questão das tarifas, o Trump falou que impôs as tarifas em vários países do mundo pela questão de uma diferença das tarifas que eram cobradas dos produtos americanos e dos produtos que os americanos importavam. Aí o Brasil argumentou, não, mas você tem superávit na balança comercial, mas não era esse o argumento era das tarifas. Aí ficou essa outra narrativa, e agora vem a narrativa da retirada das tarifas. Então pouco importa efetivamente o que acontece, mas quem consegue impregnar a sua narrativa no debate público, e no momento me parece que está mais pro Lula, justamente por essa questão da celebração das tarifas que vocês mencionaram, que prejudica o Brasil, e agora você tem esses grandes players brasileiros vão voltar a vender com a tarifa reduzida, e eles são muito grandes lá no Brasil, principalmente o setor de carnes brasileiros, né, que ele é grande mundialmente. Bom, a gente vai continuar falando sobre a família Bolsonaro, mas vamos ao vivo, direto com a Rani Veloso, que está lá na frente da portaria onde está cumprindo prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque há um clima de instabilidade se ele de fato vai ser transferido para Papuda ou não,
porque informações, fontes direto de Brasília revelam que isso pode ocorrer, né, Rani? Quais são as atualizações que você tem pra gente? Bom dia. Bom dia a você e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. É isso mesmo, movimentação intensa aqui na frente do Condomínio Solar Brasília, no Jardim Botânico, que é onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro e já está preso há mais de 100 dias em prisão domiciliar. Aqui, muita movimentação da imprensa e também de apoiadores do ex-presidente da República, além da Polícia Militar. Ali atrás, não sei se vocês conseguem observar, há 3 viaturas da Polícia Militar estacionadas, paradas aqui na frente do condomínio. Mas, até o momento, não há informações sobre possibilidade de prisão do ex-presidente, uma vez que ainda corre os prazos para os embargos de declaração. Eles seguem até às 23h59 da segunda-feira, por causa do feriado ontem da Consciência Negra, feriado nacional. Então, portanto, eles estenderam esse prazo até segunda-feira. Então, a partir de meia-noite da terça-feira, que o ministro Alexandre de Moraes vai poder se manifestar sobre o que a defesa argumentou, pedindo, inclusive, uma possibilidade de correção e redução de penas ao ex-presidente da República e também os outros condenados pela trama golpista. E só depois do trânsito em julgado é que essa ordem de prisão, de fato, poderá ocorrer. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por 5 crimes, dentre eles tentativa de golpe de Estado e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito pelo Supremo Tribunal Federal. E agora segue neste processo final deste inquérito da trama golpista. O filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, fez uma publicação nas suas redes sociais dizendo que Jair Bolsonaro passou por mais uma noite torturante de ontem para hoje e mais uma madrugada sem descanso. Ele falou sobre abalos psicológicos do ex-presidente e físico. Ele disse que o objetivo é matar o pai dele. Lembremos também que há várias visitas autorizadas ao ex-presidente da República e por aqui também já pode estar lá dentro do condomínio nesse momento o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Isso Rani, porque ele já tinha uma visita autorizada pelo STF hoje. Rani, só vou te interromper um pouquinho. A gente observou aí a passagem de 2 policiais quando você falava ao vivo. Eu sei que você está de frente para a câmera, mas nas suas costas 2 policiais estão entrando nesse momento no condomínio aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não sei se já há essa movimentação intensa. Eu vejo também a presença já da imprensa, ou seja, não só nós estamos sabendo, né? Então, realmente tem essa instabilidade, né? Desculpa te interromper aqui, assim, a imagem estava aqui, todos nós estávamos observando, né? Sim, exatamente. Eu estou vendo os policiais, eles estão exatamente na portaria. Tem sim esse movimento intenso, como eu iniciei ao vivo aqui do condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem uma movimentação intensa aqui de apoiadores, da imprensa. Vários outros veículos estão aqui com a gente na frente do condomínio. Mas os policiais estão na portaria. Inclusive, tem uma outra entrada, né? A entrada do outro lado da avenida, para esse condomínio, que inclusive a imprensa foi impossibilitada de ficar por lá porque acionaram a Polícia Militar. Então a gente acredita que é a Polícia Militar que está aqui, é mais para controlar esse fluxo de pessoas na frente do condomínio. E como eu havia falado, o deputado federal Nicolas Ferreira tem visita com Bolsonaro hoje e ele deve falar com a imprensa na saída. E aí a gente vai ter mais informações sobre o estado de saúde do presidente, sobre essa possibilidade e também temor de prisão a qualquer momento. Volto com vocês. Não, Rani, qualquer atualização, desculpa te interromper, tá, querida? Que a gente viu a imagem ali, para quem nos acompanha pelo rádio também, eu acho que é importante a gente frisar isso, porque tá tendo essa movimentação e a gente vai trazer todos os detalhes. Assim que você tiver qualquer novidade também, se algo acontecer, você tem prioridade aqui ao vivo na informação com a gente. Muito obrigado por enquanto pelas suas informações. Agora, será que o Alexandre de Moraes de fato não vai respeitar esse período também de embargos? Como que é isso, doutora Priscila? Você que pode explicar, o Gesualdo também? Ele quer falar? Os embargos de declaração são um recurso voltado para o próprio prolator da decisão, se houver obscuridade, contradição ou omissão dessa decisão.
E o que já foi monesiado, já teve um embargo de declaração interposto. E o Supremo Tribunal Federal disse, não tem nada para mudar, não tem nada obscuro, nada contraditório, nada omisso, se mantém a decisão. Então se faz um segundo embargo de declaração, que manifestamente é protelatório, que a gente chamaria, é apenas para inglês ver, não tem nenhum efeito prático. E num caso semelhante, com o Fernando Collor de Mello, ele também manuseou vários embargos de declaração, até que em um deles, o Alexandre de Moraes mesmo, que era o prolator da decisão, disse, não cabe mais embargos de declaração, eles são protelatórios, espécie mandado de prisão. Eu imagino que isso vai acontecer a partir de terça-feira, não agora. Sim, eu concordo em gênero, número e grau com você, mas é só para explicar uma questão que eu acho que é importante para a nossa audiência também com relação aos embargos. Diferentemente, por exemplo, no processo civil, que tem litigância de má-fé, né, Gesualdo, onde? O que é isso, para que todos saibam? A pessoa está insistindo num pedido que não é... Mas ela não tem o direito à defesa também? Não, então, realmente... Não, então, mas a gente tem, você vai entender, tem direito, só que no processo civil, quando ela está pedindo algo insistentemente e observa-se que aquilo é má-fé, há uma multa. No direito penal, como é liberdade, não tem valor, né? Não tem valoração, a liberdade não tem preço. Então, é aí que você pergunta, ela não tem direito à defesa? Tem. O direito à defesa foi no momento em que, de acordo com, né, o artigo do Código de Processo Penal, ele entendeu que aquela decisão era omissa. Então, a gente tem alguns requisitos processuais. Tempestividade, ou seja, ele tem momento para arguir. E são requisitos no processo penal e no processo como um todo. Então, quando ele coloca quando ele faz oposição de outros embargos que já foram manifestados anteriormente, seria para dizer, você manteve a omissão que foi dada anteriormente. A gente não tem um recurso nominado para que ele se manifeste novamente sobre algo que já foi falado. Por isso que o Gesualdo colocou aqui, a gente já, né, falou em outra oportunidade aqui no Morning com relação, ele fez isso no Collor. No Collor, eles foram fazendo oposição de embargos de declaração, que foi entendido pelo ministro como protelatório, e aí o que ele fez? Ele deu o trânsito em julgado, que me parece o cenário... Mas a defesa não quis entrar com os embargos infringentes? A estratégia foi essa? Que os embargos de declaração? Isso, com os embargos infringentes... Não cabem embargos infringentes. Os embargos infringentes eles têm um outro requisito, que seria um voto não unânime, né? Uma decisão não unânime que seja prejudicial ao réu, obviamente, não, né? Ali foi não unânime. Então, no Supremo tinha que ser 2 votos contrários. Então, mas há uma contradição nessa interpretação, não é? Não há uma certeza se essa interpretação iria prevalecer de uma única divergência. A interpretação que o STF dá é de que o quantum, né, seria de 2 pela proporção da composição, né, das turmas. Então, é pacífico isso. É pacífico lá. Então, por exemplo, se ele é julgado por um tribunal, são 3. Então, 1 voto, né, no tribunal. Por exemplo, Tribunal de Justiça, 3 votos. 1 está a favor do réu. Aí cabem embargos infringentes. Mas a composição da turma são 5, né? Então, 5 teria para acima eles... dos 30%. Isso, exato. Então, isso já se consolidou. E eu acho que a defesa, fazendo outros embargos, ficaria menos prejudicial do que fazendo... Né? Então, embargos infringentes, que já seria ali a decisão da turma. Agora, eu tenho praticamente ali uma certeza de que o ministro vai colocar o trânsito em julgado, né? Não sei se já nesse embargo ou se eles vão fazer outros embargos, e o cenário que se movimenta ali, alguma coisa já pode ter vazado, porque não é à toa que a Polícia Militar está ali para poder fazer, de alguma maneira, né, a segurança do local, evitando uma questão ali mais da sociedade, enfim, da população e de próprias pessoas que estão ali chegando. Né? Não é um juízo de mérito sobre a questão. Não estamos dizendo se cabe ou não cabe recurso. A minha análise pelas circunstâncias é de que na semana que vem sai o mandado de prisão do Bolsonaro. Agora uma pergunta. E a situação de saúde dele, que todo mundo sabe que é complicada desde a facada. O Carlos Bolsonaro tem se manifestado nas redes sociais também, falando sobre soluços e uma crise de vômitos frequentes, que ele até tem medo, o Carlos Bolsonaro, de que o seu pai venha a morrer numa broncoaspiração enquanto se vomitar, enquanto dorme, né? Então a situação, aparentemente, do ponto de vista da saúde, é extremamente complicada. Aí como é que fica isso juridicamente? Ele tem que ir para o presídio ou é possível ter uma prisão domiciliar? Como que funcionam esses prazos? Ele necessariamente vai para o presídio. Se o presídio declarar que não tem condição de assisti-lo, aí então cabe a prisão domiciliar. Vamos lembrar do caso do Collor, que é muito curioso. Quando se tem a audiência com o Collor, o juiz da época, que representava o Alexandre de Moraes, pergunta para ele assim: o senhor tem problema de doença? E ele fala: não.
Não tem problema de doença nenhum. E dias depois, os advogados deles apresentam atestados médicos e então ele tem a transferência para a prisão domiciliar. No caso do Bolsonaro, as favas estão contadas e o caminho é aberto para isso. Ele vai ter o constrangimento, sim, de ser preso, ele vai para a prisão, lá em Papuda, provavelmente. Lá será declarado que não há condição de atendê-lo em razão dos múltiplos problemas de saúde que ele tem, e então ele vai ter prisão domiciliar, segundo o que eu vejo e pelas circunstâncias de tudo que tem ocorrido. Mas o destino nesse meio é a Papuda, porque ele é militar também, né? A gente já vai responder tudo isso, inclusive a gente estava acompanhando há pouco, né, imagens ao vivo em frente à residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, a movimentação da imprensa, ainda a presença da Polícia Militar. Claro que a nossa reportagem já está até apurando junto às fontes também se de fato o ex-presidente pode ser transferido hoje ou não, mas eu sempre falo que aqui no Morning Show é a tribuna livre para que todos possam se expressar. Por isso que a gente vai trazer uma nota que no dia 29 de agosto, o Morning Show apresentou trechos da sessão da CPI dos Pancadões realizada na Câmara Municipal de São Paulo. Na ocasião, foram exibidas, entre outras falas, de Tiago Torres Moura Santos, conhecido como Chavoso da USP, a respeito dos comentários feitos pela bancada deste programa após a exibição da manifestação do professor durante a comissão. Cabe esclarecer que, conforme o pedido feito pela defesa do Tiago, acatado pela Justiça de São Paulo, os seguintes pontos. Primeiro, os comentários proferidos no programa Morning Show de 29 de agosto de 2025, ao indevidamente atribuir o requerente, né, que faz parte ou se beneficia do PCC, não estavam baseados em fatos conhecidos ou apurados pelo jornalismo da emissora. Segundo os comentários proferidos no programa Morning Show de 29 de agosto de 2025, no ponto em que os comunicadores afirmaram que o autor teria feito a acusação que o PCC está infiltrado no Parlamento Municipal durante a CPI, não estavam corretos, nem baseados em fatos objetivamente, né, constatados, pois a referência específica do PCC não ocorreu, ao menos, né, por parte do requerente. A retificação feita aqui, com base na decisão também do Tribunal de Justiça de São Paulo, da defesa do Tiago Torres de Moura Santos. Por isso que eu falo, tribuna livre. Caso se sentiu aí incomodado com alguma manifestação, a gente está aqui também para ouvi-lo e, claro, sempre trazer os complementos. Posso fazer um rápido break só para quem está no rádio, Helena? Vamos para o break, então, para o pessoal do rádio. Daqui a pouquinho a gente está de volta. E vamos voltar, então, a repercutir a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que há essa instabilidade realmente em torno dele, transferência possível para Papuda, e a pergunta do Mano é que se ele vai realmente para Papuda. E tem muita dúvida, porque, por exemplo, quando o presidente Lula foi preso, ele ficou na carceragem da Polícia Federal, ele não foi para o presídio. Então, muita gente olha para isso e diz, por que o Bolsonaro vai para Papuda? E ele também não é militar, ele não devia ir para uma prisão especial de militares? Sim, eu posso explicar isso. Primeira pergunta com relação ao Lula. O presidente Lula, ele estava preso provisoriamente. Então, provisoriamente, deu a ele a oportunidade de ficar preso na Polícia Federal. Assim como o Bolsonaro está preso de forma domiciliar por outra situação. Então, seria mais ou menos o mesmo cenário. Entretanto, o Bolsonaro está em casa e o presidente Lula ficou na carceragem da Polícia Federal, que são prisões provisórias. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, como ele pegou mais de 27 anos, salvo o melhor juízo, né, de pena, não tem como ser outro regime que não o fechado. Então, o artigo 33 lá do nosso Código Penal, ele fala, acima de 8 anos, o regime é fechado. Sendo fechado, mano, ele deveria ser recolhido à carceragem compatível, né? E aí entra o segundo ponto, que a sua dúvida é a dúvida de um monte de gente, com relação a ele ser um militar reformado. Quando a gente fala de prisão especial, pessoas que fazem parte da questão militar, o nosso Código de Processo Penal permite, no artigo 295, que determinadas pessoas fiquem em celas especiais antes do trânsito em julgado. E aí, quando se fala, então, são vários desdobramentos. Quando se fala em prisão domiciliar, a prisão domiciliar com o trânsito também é possível em situações excepcionais, como aconteceu com o Fernando Collor, que o Gesualdo aqui explicou anteriormente. Entretanto, por ele ser militar, existe uma corrente que entende que ele corre risco mesmo com o trânsito em julgado e que ele teria o direito
né, de permanecer em prisões que sejam militares. Mas aí nós esbarramos na seara de ser uma prisão especial, que não tem, né? E uma prisão com trânsito em julgado. Então, por isso que na minha opinião, eles vão afastar a questão dele ser um militar reformado pelo trânsito em julgado, né? E colocá-lo na papuda, para depois, eu penso que sim, ele vai ser colocado em prisão domiciliar. E aqui eu quero só fazer um parênteses para jogar uma pimentinha. Existem muitas situações em que as pessoas são acometidas por doenças muito mais gravosas. Eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu em São Bernardo do Campo. O cara era acometido com cardiopatia. Ele tinha uma doença, que eu esqueci o nome, que vai comendo a pele, não é lúpus. Não sei se é lúpus. Ele tinha uma doença que, na carceragem, tinha percevejo, que ia comendo, ele tinha diabetes. E o advogado foi sustentar no Tribunal de Justiça e disse: ele tem que ficar em casa, porque a diabetes não deixa cicatrizar, os percevejos estão comendo a perna dele, ele sofreu um infarto na cadeia, ele perdeu 30 quilos e o Tribunal de Justiça de São Paulo disse: nunca vi ninguém morrer de diabetes, a pessoa ficou na cadeia. Então é muito difícil e de forma muito subjetiva falar o que é doença grave, entende? Que é o que dispõe não só o Código de Processo Penal, como a legislação da execução penal. Tem sido um caso personalíssimo, né? Que o Supremo e o Alexandre acabam decidindo todos os fatos, inclusive a execução da pena, que não é o usual, né? Apesar que a Constituição prevê... burocrática, né? Apesar que a Constituição prevê, nesse caso específico, né? Que poderia tocar a execução, mas o normal seria você abrir mão para vara de execução penal. Não. Como prerrogativa, né? De alguma forma foi atraída pelo STF, o regimento... Toca tudo. O regimento. Quem vai tocar é o relator da ação, que no caso... é o ministro Alexandre de Moraes. No processo, então, a defesa abriu mão, em tese, dos embargos infringentes. Não faria sentido, você entra com os embargos infringentes, tá no prazo, você pode entrar... O embargo de declaração interrompe o prazo de outro recurso. Uma nega, você entra com chama agravo regimental para levar para o pleno, isso é possível. Não, o pleno já foi realizado ali, agora ele pode fazer embargos infringentes mesmo para o pleno. O regimento do Supremo é diferente do Código de Processo Penal. Diego, se ele nega os embargos infringentes, fala, não aceita embargos infringentes porque tem uma divergência só. Aí ele pode entrar com um recurso para levar para o pleno decidir, né? Toda decisão, inclusive, cabe embargo de declaração. E embargos também, né? É por isso que ele... Até o trânsito é discutível, o trânsito em julgado. Exatamente. Então, aqui o problema é em que ponto vai ser o trânsito. Por quê? Porque a gente não tem como regra, porque até tem um pedacinho ali no júri, como regra a gente não tem uma execução provisória. Por quê? Porque eu estou antecipando uma prisão, sendo que se espera que mude a pena, que não vai mudar, né? E tem algum impacto dos outros? Porque a gente falou... Só vou te interromper, desculpa, querido. É só para recepcionar de novo o pessoal da rádio, né? A gente está falando ainda sobre a instabilidade envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ser levado para a prisão em regime fechado. Desculpa. Um mesmo processo levou à condenação de diversos réus, agora já condenados, inclusive outros militares de patente até mais alta, até mesmo generais. Os generais também vão passar por esse mesmo rito, vão para a prisão comum. A gente vai ver general na papuda? Eu penso que por eles serem militares, né, eles não podem ser... Imagine, um militar, um policial de patente, né, que é alta, aí entra mais uma questão do direito militar, né, que eles têm um regramento próprio, tá, que não é o que segue... Mas nesse caso também eles não foram julgados na justiça militar, né? Não, foi julgado tem um julgamento sobre a perda da patente. Mas tem a ver com a função. Né? O Ramon Gomes, por exemplo, aqui abriga vários policiais militares com crime comum, né? Com crime comum, justamente porque eles correm riscos, né? Mas lá no Ramon Gomes, eles ficam em regra antes do trânsito, né? Então, o problema está em todas as perguntas feitas na delimitação do trânsito em julgado. Transitou em julgado, a execução, e aí vai, né, de cada julgador colocar e alocar onde se ache por bem que o Estado possa fazer cumprir essas punições, mas eu acho que sim, vai ser dada prisão domiciliar ao ex-presidente Bolsonaro pelas questões já levantadas de saúde e até por ele ser ex-presidente. Enfim, tem todo, obviamente, um cenário bem diferente, né, do que qualquer preso que se coloque ali. Estou dizendo pelo Estado, né? Não que deveria ter diferença entre presos, digamos assim, porque a lei é para todos, mas por ele estar numa condição de doença que ele já vem falando desde sempre, já avisando o judiciário. Qualquer coisa que aconteça com ele dentro de um presídio também comum, a responsabilização vai parar sobre o Estado, né? Que ele tem a obrigação de proteger todos os presos. Bom, de qualquer forma, se tiver alguma novidade, a gente vai trazer aqui na programação da Jovem Pan. Nossa equipe de reportagem já está lá, também tem outras espalhadas em Brasília, mas agora eu quero falar sobre a COP30.